Já imaginou como as coisas funcionam dentro do corpo humano? Nesse anime, nós vamos acompanhar a saga de duas células sanguíneas, enquanto tentam desenvolver as suas funções da melhor forma possível, seja entregando nutrientes para o coração ou finalizando bactérias e vírus que tentam infectar o corpo. Fala galera, hoje no Resumindo Animes nós vamos acompanhar Cells at Work, então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Começamos vendo a novata Sekikyo, uma jovem pertencente ao grupo de glóbulos vermelhos, que são responsáveis por levar oxigênio e dióxido de carbono através da corrente sanguínea. Quando bactérias subitamente invadem o local e a atacam, mas a jovem é protegida por um glóbulo branco chamado Hakekyo, da divisão de neutrófilos dos leucócitos, e os glóbulos brancos são responsáveis por defender o corpo de infecções, tanto bacterianas como virais. E aí a jovem Sekikyo fica bastante agradecida por ter sido salva, mas o rapaz responde que estava apenas fazendo seu trabalho, e vai embora atrás de uma das bactérias que havia escapado. Assim, Sekikyo segue seu caminho até os pulmões para levar nutrientes, contudo ela acaba se perdendo, e termina batendo de frente com a bactéria foragida dentro de uma sala analisando um mapa. Ao vê-la, o ser parte para cima dela, e por sorte Hakekyo surge e a salva novamente. No entanto, a bactéria acaba fugindo mais uma vez ao usar uma rede bacteriana para prender os dois jovens. Nessa hora, eles percebem que a criatura estava indo para o pulmão, e Hakekyo conta que aquilo era uma bactéria patogênica, que buscava atacar o sistema respiratório, podendo causar pneumonias e outras doenças. Por isso, ele não podia deixá-la chegar até o pulmão. Desse jeito, o rapaz se une a Sekikyo e parte até lá. Só que eles têm o seu caminho barrado por algumas plaquetas, que são os responsáveis por reparar os vasos sanguíneos danificados, e que são representados aqui por crianças. E esses pequeninos estavam enfrentando dificuldade para descarregarem o conteúdo de algumas caixas, que eram grandes demais para eles, e Sekikyo junto de Hakekyo os ajudam com aquilo, prosseguindo com o seu caminho a seguir. Eles então veem um rápido pronunciamento do Helper T Saibou, uma espécie de centro de controle geral, e se encontram com os Killer T Saibou, a força de elite deles, responsáveis por caçarem qualquer substâncias estranhas ao organismo, como células transplantadas ou infectadas por algum vírus. Logo, os dois chegam aos pulmões, e cada um segue o seu caminho. Nessa hora, o garoto percebe algo estranho. Durante todo o percurso até ali, a sua antena que captava os organismos invasores não parava de apitar. Mas assim que ele se separa da garota, ela subitamente silenciou. Então passamos para a jovem Sekikyo, descobrindo que dentro da caixa na qual ela acreditava conter nutrientes, na realidade continha a bactéria escondida. E mais uma vez o glóbulo branco surge para salvá-la, usando a sua habilidade de transitar livremente por qualquer lugar. E ao ver que no combate direto ele não daria conta do patógeno, o rapaz arma uma emboscada e acaba aprisionando a bactéria em uma cápsula, onde ela é eliminada do corpo em um espirro. Um tempo depois, Sekikyo está andando pelas ruas na companhia de sua senpai, quando uma explosão surge em meio à cidade, e descobrimos que aquilo era um arranhão que tinha acontecido na parte superior da pele. Com isso, um enorme buraco surge e começa a sugar todos para seu interior. É nessa hora que Hakekyo aparece mais uma vez para salvar o dia, só que logo em seguida várias bactérias surgem pela ferida. Hakekyo então começa a enfrentá-las, e pouco depois mais glóbulos brancos se juntam a ele, enquanto os glóbulos vermelhos fogem do local. E o líder das bactérias, Kiro Budou Kyokin, conta que havia estudado sobre o sistema imunológico, sabendo exatamente como as células protetoras agiam, e por isso sabia como enfrentá-las. Contudo, enquanto ela canta a vitória, Hakekyo percebe que a bactéria tinha ignorado algo, o trabalho das plaquetas. Justamente nessa hora, a criançada surge e começa o processo para fazer o sangue coagular e fechar a ferida, e isso surpreende Kiro, e enquanto os pequenos fecham o machucado, os glóbulos brancos as protegem, por fim deixando a líder das bactérias impossibilitada de chamar seu reforço. É então que os glóbulos brancos atacam com tudo que tinham, e Hakekyo finaliza Kiro, que tinha ficado sem reação. E ao fazer isso, o rapaz cai em uma rede colocada pelas plaquetas para fechar o machucado, ficando preso ali. E quando Sekikyo chega até ele, ela fica presa também. Mais tarde, descobrimos que todos os glóbulos brancos e vermelhos estavam agrupados presos à rede, por conta disso fazer parte do processo de cura do machucado, e que eles ficariam ali por pelo menos 3 dias. Após esse tempo, em uma noite, vemos o jovem Naive T Saibou, uma célula T inexperiente da mesma classe dos Killer T Saibou, sendo atacado por zumbis e ficando sem ação. É então que, adivinhem só, Hakekyo aparece e o salva, percebendo que aquelas eram células normais que tinham sido infectadas pelo vírus influenza B, o mesmo que causa a gripe. Logo, cada vez mais zumbis surgem. Na hora em que também chega Makurofadi, um macrófago que era responsável por combater as doenças e passar informações sobre elas para a central. E sem perda de tempo, ela demonstra sua utilidade ao finalizar rapidamente vários zumbis, enquanto Naive continua com a sua covardia, até que os Killer T Saibou chegam ao local, e não se mostram nem um pouco satisfeitos com a atitude do novato. Então o líder deles pega o rapaz e o arrasta para a frente da luta, mas Naive acaba fugindo e se encontra com Jujou Saibou, uma célula com o papel de identificar as ameaças ao sistema imunológico e passar essas informações às demais células. Jujou Saibou consegue levantar o astral de Naive, pois essa também era uma de suas habilidades, ao mostrar fotos dos fortões do Killer T antes deles se tornarem o que são, e Naive se motiva com aquilo e passa por uma transformação, onde ele se torna o anabolizado Effector T Saibou, e na sua opinião ele é fake nerd ou não, galera? Assim o bombadão retorna para o local da luta junto de várias cópias dele próprio, ao
mesmo tempo em que B-Cybele, uma célula responsável por criar anticorpos que ajudam a combater as doenças, também se junta à luta. Dessa forma, com todas essas células protetoras lutando juntas, eles rapidamente contêm o vírus da gripe. Só que o que o grupo não esperava era que um novo tipo de influenza surgisse, o tipo A. E esse é muito mais agressivo e forte que o anterior, dando uma baita surra no Effector T e partindo para cima dos demais, que entram em contato com Jojo Saibo desesperado solicitando reforços. Um tempo após a infestação do influenza A ser enfim derrotada, conhecemos Kosankyo, uma célula protetora de classe baixa, mas muito eficaz contra alergias e parasitas. E no momento em que a vemos pela primeira vez, a jovem está levando uma surra de um simples germe, que não aguenta um golpe de Hakekill, e assim temos uma prova do quanto ela era fraca perto dele. Pouco depois, algo começa a acontecer no sistema digestivo, e descobrimos que era uma intoxicação alimentar causada por bactérias, ao mesmo tempo em que conhecemos Koenkikyou, um cara que só ficava de um lado para o outro filosofando. E por conta da nova invasão de bactérias, Hakekill entra em ação mais uma vez, e detona uma das grandes, enquanto Kosankyo mais uma vez se prova inútil, e isso afeta bastante a autoestima da garota. Sem demora, algo ainda maior que a bactéria surge, e é revelado que era um enorme parasita Anisakis. Isso deixa todos do local bastante preocupados e assustados, mas Kosankyo se mostra calma e decidida a enfrentar o ser. Inicialmente, Sekikyou se mostra contrária à ideia e tenta impedir a jovem, mas é contida por Hakekill. Desse jeito, a loira usa sua arma para desferir apenas um golpe contra o parasita, acabando com ele e fazendo todos os presentes que antes a olhavam de lado, agora a saudarem. Tudo isso enquanto Koenkikyou estava por aí filosofando inutilmente. Após isso, em um belo dia, o Helper T-Sable identifica que o alergênico pólen de cedro entrou em contato com o lago Mucosa, e isso fez com que diversas criaturas se espalhassem pela cidade, causando uma reação alérgica. É então que o Helper T manda que B-Sable entre em ação, e ele já chega no local disparando seu anticorpo imunoglobina E, ou IgE, e acaba com várias criaturas. Em paralelo, Hakekill e Sekikyou conhecem Kyoku, um homem que lhes conta sobre uma profecia do fim do mundo, que começava exatamente daquele jeito. E vemos que o anticorpo IgE estava fazendo surgir uma nuvem de gás por todos os lados, e por isso a Mestre Saibo libera uma quantidade enorme de estamina para equilibrar as coisas. Só que isso acaba aumentando os problemas, causando diversas calamidades, tudo como Kyoku havia falado. E as células acabam colocando a culpa de toda aquela destruição em Mestre e B-Saibo, o que faz começar uma rixa entre eles, com um jogando a culpa no outro. É então que Sekikyou chega trazendo uma estranha cápsula, que de dentro sai uma máquina robótica, e começa a atirar para todos os lados, aumentando ainda mais a destruição. E descobrimos que aquilo era uma droga antialérgica, que tinha sido ingerida para ajudar a controlar a alergia. E apesar da máquina conter a crise, ela deixa a cidade destruída como efeito colateral, tal como o apocalipse citado por Kyoku. Porém, um tempo depois, a cidade já está totalmente reconstruída, e os trabalhos de Sekikyou acabam levando ela até a medula óssea vermelha, o lar de todos os glóbulos, e onde ela havia crescido. E ao ver os pequenos globolinhos estudando para o futuro, ela se lembra de seu passado, quando ela ainda era apenas uma menininha estabanada, e descobrimos que Makurofade foi uma das professoras da jovem. Durante uma aula, a mulher convoca um glóbulo branco para falar sobre as bactérias e perigos do exterior da medula, e ele acaba demonstrando como um dos seres atacava, e isso faz Sekikyou fugir e se esconder. Logo, ela é encontrada por um germe real, que quase a finaliza se não fosse pela intromissão de um jovem glóbulo branco. No presente, a moça se questiona se o tal garoto poderia ser Hakekill, quando acaba se esbarrando com ele. E o rapaz a acompanha até onde ela deveria ir, e em seguida fica refletindo que tudo parecia calmo ultimamente. É nesse instante que uma célula surge infectada, atacando um jovem, e Hakekill logo a detona. Sem demora, o líder dos Killer T aparece, percebendo a estranheza do caso, e resolve levar o corpo para analisar. Mas a assassina N.K. Sable chega e o impede. Depois ela vai até o jovem que estava sendo atacado, o interroga e descobre que havia mais daqueles seres na região do tecido celular. Então N.K. arrasta o garoto com ela para que ele lhe mostrasse onde os tinha visto, mas Killer T fica irritado, querendo resolver a situação ele mesmo, e uma briga começa entre os dois. Um tempo depois, a dupla resolve deixar a confusão de lado e chega até um prédio abandonado, onde se separam em duplas, uma com Killer T e Hakekill e a outra com N.K. e o jovem rapaz. E é aí que nós temos uma revelação, pois o jovem na verdade era uma célula cancerígena disfarçada, chamada Gun. Ele logo parte para cima de N.K., enquanto Killer T e Hakekill se deparam com várias células infectadas pelo câncer. Enquanto isso, Sekikyou estava fazendo seu trabalho entregando nutrientes, quando percebe uma grande procissão de glóbulos vermelhos levando diversos alimentos para um complexo residencial. E lá a garota vê uma célula de aparência estranha se alimentando. E ainda ouve de uma outra célula que se aqueles indivíduos continuassem devorando todos os nutrientes, não sobraria nada para o resto do corpo. Então a garota fica meio pensativa sobre aquilo, e se apressa em contar o que estava acontecendo para Makurofade. De volta ao prédio abandonado, o trio de células protetoras estava levando uma baita surra de Gun, na hora em que o câncer tem um flashback de quando era uma criança, e havia fugido da contenção com uma outra célula cancerígena. Porém seu companheiro acabou
sendo recapturado, e ele não entendia o motivo deles serem caçados e odiados daquela forma, e chamados de células defeituosas. E é por isso que ele tem tanta raiva de todos os outros. E ao retornarmos ao presente, vemos o rapaz criando asas em seu corpo deformado, quando ele é atacado por um cutelo atirado por uma Macrophage. É então que vemos que o aviso de Sekikyo fez com que todas as células protetoras se mobilizassem, e juntos elas enfrentaram o câncer, vencendo o combate. Assim que Gun está quase sem vida, ele revela para Hakekyo que ficou feliz em ser salvo por ele, enquanto se passava por uma célula normal, e Hakekyo demonstra entender o lado dele, mas diz que seu trabalho era finalizá-lo, de forma que não tinha outra escolha. E antes de parar de respirar, Gun diz que irá deixar que o glóbulo branco vença dessa vez. Em seguida, Sekikyo vai até o rapaz, e Hakekyo agradece por ela ter avisado as outras células do sistema imunológico. Um tempo depois, vemos Sekikyo se perdendo mais uma vez, por conta do seu senso de direção que era péssimo. Assim ela acaba se deparando com um germe, e Hakekyo surge pela milésima vez para salvá-la. A seguir ele se oferece para lhe mostrar o caminho, mas a moça se mostra decidida a fazer aquilo sozinha. Então o rapaz passa a ajudá-la das sombras, seja indicando para ela os lugares por onde deveria passar, ou eliminando os germes à sua frente. Tudo sem que a garota saiba. Desse jeito ele fica o dia todo a acompanhando, e quando a jovem termina seu trabalho, ela fica bastante feliz por ter concluído tudo sem ajuda, sem saber de seu protetor secreto. Nessa hora, Killer T surge ao lado de Hakekyo, e o glóbulo branco conta que admirava Sekikyo, e o trabalho que ela e os outros glóbulos vermelhos faziam, e ele ainda expressa a vontade de que um dia todos ali pudessem ser bons amigos. É então que Killer T se irrita, dizendo que tudo aquilo era bobeira, e que eles como células do sistema imunológico tinham que estar preparados para finalizarem seus companheiros, e termina dando um socão na cara de Hakekyo. Mais tarde, o rapaz demonstra não ter se importado com as palavras de Killer T, e vai até Sekikyo, que lhe conta tudo sobre o seu dia, ao mesmo tempo em que descobrimos que na verdade o bombado estava com inveja de Hakekyo. Em uma tarde, o Killer T está treinando novos recrutas com o seu jeito de sargento de filme de Hollywood, quando ele acaba atirando um dos jovens em uma sala onde o comandante Helper T estava. E nesse momento, vemos que existia uma rivalidade entre o Killer T e o comandante. E aí Joe Saibou mostra aos recrutas um livro de fotografias, contando a história de quando os dois eram meninos e fizeram o treinamento juntos. Naquela época, o Helper T já se mostrava muito superior ao Killer T, porém o menino loiro não se deixava desanimar, e treinava arduamente, motivado a melhorar as suas habilidades. Só que mesmo assim ele continuava bem inferior ao outro. Em uma noite, o Helper T encontra o Killer T treinando de madrugada, e percebe o quanto o rapaz estava se esforçando. Então, quando chega o dia do grande teste final, o Helper se sai muito bem, e ele decide ajudar o Killer lhe dando uma dica. O rapaz fala que o loiro sempre fechava os olhos antes de desferir um soco, e que nesse teste ele precisava enxergar bem o seu alvo, por isso deveria manter os seus olhos abertos. O Killer resolve ouvir o conselho do Helper, e se livra de ser eliminado por acertar o alvo errado. Só que mesmo assim ele enfrenta alguma dificuldade em acertar o alvo correto, e o garoto só consegue após escutar uma outra dica que o Helper grita para ele. Desse jeito, o Killer T é aprovado no teste, e os dois garotos vão conversar à beira de um rio. Lá, o Helper decide que o objetivo de vida dele seria comandar pessoas como o Killer T, e o Fortão decide que o seu foco seria se fortalecer cada vez mais, para que pudesse lutar na linha de frente. Então eles apertam as mãos, e no presente, ao verem que Jojo Saibou mostrava o álbum de fotos para os cadetes, eles ficam desesperados para recuperar o objeto. Após isso, um tempo se passa, e conhecemos Tankyo, uma célula de proteção rara, que usa um traje de contenção parecido com aqueles que vemos nos filmes, onde uma praga se propaga no ar. Essa célula protege Sekikyo do ataque de um germe antes da moça seguir para a cavidade nasal, onde algumas bactérias chamadas Oshoku e que eram aparentadas com Kiro lançam uma invasão. E aí Hakekyo aparece com outros glóbulos brancos para enfrentá-las. Só que essas estavam muito mais preparadas do que a outra, e elas se unem formando uma bactéria gigante, que usa a rede que as plaquetas usavam para coagular o sangue como arma contra as células de proteção. Assim, o ser consegue enrolar os glóbulos brancos com a rede e lança uma onda de choque que os deixa incapacitados. É nessa hora que o socorro surge, quando diversos Tankyos surgem, tiram os seus trajes de proteção e revelam que na verdade eram macrófagos, demonstrando como esses organismos poderiam ser mutáveis. E essas células se mostram muito boas de briga, e logo elas detonam a bactéria gigante sem nenhuma dificuldade. Depois disso, uma grande onda de calor se espalha por todos os lados, e descobrimos que aquilo era causado por uma insolação. Por isso, as células se apressam em fazer tudo o que podiam para conseguirem abaixar a temperatura do corpo, mas nada que elas fazem adianta. E para piorar, a bactéria Bacillus cereus, que é uma bem resistente a altas temperaturas, consegue se infiltrar por ali, e causa bastante confusão, já que todos estavam sofrendo com o calor, inclusive Hakekyo. O rapaz até tenta perseguir a bactéria, mas ele fica fraco, sofrendo com os sintomas da desidratação, e acaba sendo atirado do alto de um penhasco. É então que a ponta de uma agulha gigante surge no céu, e descobrimos que aquilo era o soro que estava sendo aplicado por intravenosa para ajudar a hidratar o corpo e baixar a sua temperatura. Ao ver aquilo, Bacillus fica horrorizado, pois a bactéria já estava cantando vitória ao se ver sem rivais para detê-la. Só que a hidratação causada pelo soro é o suficiente para que Hakekyo se recupere, e vá atrás do ser com sangue nos olhos. Depois que ele a detona espalhando
sangue por todos os lados, o rapaz é arrastado por Sekikyo para um local onde ele poderia se refrescar e se recuperar da insolação. Após tudo voltar ao seu estado normal, a senpai de Sekikyo vai até ela apresentando uma jovem glóbulo vermelho, que a moça estabanada deveria treinar. E assim conhecemos a Kouhai, uma garota que se mostra bastante inteligente e conhecedora de todos os processos, e por isso Sekikyo fica intimidada por ela. A seguir, a veterana tenta mostrar um pouco de experiência, mas tudo que ela consegue é mostrar o quanto era atrapalhada. Só que Kouhai é bastante compreensiva, mesmo percebendo que Sekikyo é um desastre. Em determinado momento, ela tenta apresentar a aprendiz para os seus amigos, mas isso também não dá muito certo. Por exemplo, quando ela tenta apresentar Kouhai para Hakekyo, o rapaz está finalizando um germe, e durante o processo ele acaba fazendo as moças ficarem cobertas de sangue, para o horror de Kouhai. E depois de todas as tentativas frustradas de se mostrar uma boa líder, a garota entra em depressão, enquanto Hakekyo está stalkeando ela de longe. Então uma forte explosão acontece, causada por danos sofridos nos tecidos e vasos sanguíneos próximos à cabeça, e termina destruindo toda a cidade, fazendo com que o corpo entre em estado de emergência. Desse jeito, todas as células se apressam a desenvolver suas funções e amenizar a crise. E enquanto Sekikyo corre com Kouhai para levar o oxigênio ao restante do corpo, Hakekyo vai até o local da ferida para deter os possíveis corpos estranhos que poderiam invadir por ali. No caminho, o rapaz enfrenta alguns germes e os finaliza, e quando enfim chega ao local, ele fica horrorizado ao ver que lá estava completamente vazio. Porém, ele acaba encontrando um sobrevivente, que lhe conta que várias células sanguíneas haviam sido sugadas pelo buraco da ferida, de forma que agora não sobrou quase nenhuma para entregar o oxigênio a todas as partes do corpo e mantê-lo funcionando. E aquilo deixa Hakekyo extremamente preocupado. Longe dali, Sekikyo e Kouhai estão fazendo o que podem para cobrir todos os cantos possíveis, e ao retornarem para pegarem mais oxigênio, as duas percebem uma forte rajada de vento que estava sendo jogada nos pulmões, provavelmente porque o humano estava recebendo oxigênio. Só que isso não adiantava, pois sem as células sanguíneas, o gás não era espalhado por todo o corpo. E em razão dos ferimentos, os glóbulos vermelhos restantes têm que se arriscar por caminhos cada vez mais difíceis. E vendo aquilo, os membros do nervo sináptico entram em desespero e fazem a pressão arterial aumentar. Só que isso é um tiro no pé, porque aquilo faz a hemorragia aumentar e mais glóbulos vermelhos são perdidos no processo. Então a temperatura do corpo começa a cair, e vemos isso ser representado por uma forte nevasca, o que faz Kouhai entrar em desespero, dizendo que aquele era o fim do mundo, e por isso não tinha motivo para ela e Sekikyo continuarem se esforçando. Contudo, Sekikyo se recusa a desistir por mais que estivesse morrendo de frio, e dá um sermão em Kouhai, mostrando que iria cumprir o seu dever até o fim. E aí, ao virar as costas e andar mais alguns metros, ela cai sem forças. É então que o milagre acontece, pois centenas de glóbulos vermelhos aparecem do nada e começam a ajudar a entregar o oxigênio. E vemos que esses caras eram um pouco diferentes de Sekikyo e Kouhai, pois haviam vindo de outro corpo humano através de uma transfusão sanguínea. Logo, com a ajuda dos novos companheiros e a de velhos amigos, tudo começa a entrar em ordem novamente, e Kouhai procura Sekikyo para se desculpar, falando que agradecia pela lição que a mestre lhe deu, e isso a deixa bastante comovida. E encerramos a temporada vendo Sekikyo perdida mais uma vez, recusando a ajuda de Hakekyo, mostrando que ela continuava atrapalhada, mas no fim das contas, a glóbulo vermelho consegue entregar o oxigênio como sempre costumava fazer. Fala galera, o que vocês acharam desse tour pelo interior do corpo humano? Me contem nos comentários. E se você fosse um faz-tudo e fosse parar num mundo de magia, o que você faria para se dar bem lá? Quer saber como esse cara vai se virar? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.